Olá, você sabe dizer o que significa o reino de Deus é chegado a vós? É esse assunto que nós vamos falar nessa primeira live, então peço a você, fique comigo até o final, que Deus vai abençoar muito a sua vida, amém? Para quem não me conhece, o meu nome é Fábio Saturino, eu sou apóstolo do Ministério Apostólico Sião, e é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero dizer que nessa live nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram e também estamos transmitindo para o YouTube. Transmitindo não, estamos fazendo uma gravação para o YouTube. Então, conto com você nesse primeiro dia, é uma honra, uma alegria, uma grande bênção poder estar aqui com vocês hoje, tá bom? Pessoal, seguinte, antes de começar eu quero orar com você, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, venha sobre nós, venha sobre a Igreja de Jesus na Terra. E você que está comigo nessa live, eu tenho certeza absoluta, Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui na live Palavra e Oração. Feche seus olhos onde você está. Deus, eu quero pedir a tua graça, a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, nessa live. Sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, principalmente, meu Deus, quando se trata do anúncio da tua palavra, quando se trata, meu Deus, da pregação do teu evangelho. Então hoje, Pai, nessa primeira live, nessa inauguração desse tempo em que nós estaremos juntos aqui com os teus filhos, eu peço que o Senhor me abençoe, me use, me inspire, para que eu possa ser uma voz do Senhor aqui, um canal de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro e abençoo a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui comigo nesta noite, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Queridos, aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, a palavra diz assim, olha, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus, ele está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Em algumas traduções, diz que o reino de Deus é chegado, amém? O reino de Deus é anunciado. Essa palavra é uma palavra que em alguns evangelhos, todos os evangelhos está registrado praticamente. Jesus dizendo isso, que verdadeiramente o evangelho, a palavra, o reino de Deus é chegado. Bom, queridos, o que acontece é o seguinte, quando a gente olha para essa palavra e voltando, lá atrás, na época dos discípulos, a gente, de uma forma ou de outra, a gente tenta fazer uma análise de qual era a realidade em que aquelas pessoas viviam naquela época, qual era o anseio, daquelas pessoas. Quando a palavra veio, é chegado o reino, quando se pensa em reino, se pensa em uma geografia, se pensa em um rei de carne e osso, se pensa em um exército, não é verdade? Se pensa em uma estrutura governamental, não é isso? Então, na verdade, o que acontece? Quando Jesus diz isso, Jesus não está se referindo a um reino físico, a um reino material, a um reino geográfico. Jesus estava falando de algo que vai além, de algo que é muito maior, muito além do que as pessoas daquela época ansiavam. Porque a maioria das pessoas daquela época imaginava que um reino seria estabelecido porque o povo judeu estava sendo subjugado por Roma, não é? Roma mantinha o povo hebreu ali subjugados diante de um regime totalitário. Essa que é a verdade. Então, quando veio a ideia de um reino novo, anunciado um reino novo, as pessoas, imagino eu, que elas ficaram extremamente ansiosas por isso. Muitos acreditavam que o Messias, Jesus, viria trazer esse reino, essa novidade terrena. Mas não é isso que Jesus veio trazer.
de fato. Mas então, apóstolo, o que é o reino? O que é este reino? Bom, para a gente responder essa pergunta, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entender então o que não é o reino. Primeiro, né? O que não é o reino de Deus? Bom, primeiro que o reino de Deus não é um terreno, um território. O reino de Deus, ele não é geográfico, ele não é físico, ele não está contido dentro de um espaço geográfico, né? O reino de Deus, outra coisa, o reino de Deus, ele não é também um pedacinho do céu. Não, não é. O reino de Deus não é aquela ideia de um pedacinho que está ali também de alguma forma isolado em alguma dimensão no céu. Não, o reino de Deus também não é isso. O reino de Deus também não é uma organização política. Não, o reino de Deus também não é uma organização política. Queridos, o reino de Deus também não é uma religião específica. Então o reino de Deus não é uma geografia na terra, o reino de Deus não é um pedacinho do céu, o reino de Deus não é uma organização política, não, o reino de Deus não é uma organização política. O reino de Deus, ele não é também uma religião específica. É claro que não. Jesus, sabe o que ele disse para Pilatos quando Jesus estava preso? Ali em João capítulo 18, versículo 33, Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Olha que tremendo. Olha que dica Jesus está dando aqui, meus amados irmãos, aqui do Instagram e do YouTube. Olha que dica incrível que Jesus está dando aqui, quando ele diz para Pilatos que o meu reino não é deste mundo. Olha que lindo isso. Então, o que a gente entende então? Então, o que é de fato o reino de Deus? Queridos, o reino de Deus, ele é uma ordem espiritual. Amém? O reino de Deus, ele é uma ordem espiritual. O reino de Deus é Deus sendo participante, prioridade, irmãos, da nossa vida. Este é o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Deus exercendo governo nas nossas vidas, sendo participante das nossas decisões, sendo participante das nossas escolhas. Isto é o reino de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus e lemos, é chegado o reino de Deus, nós estamos diante de uma proposta estritamente espiritual. Sim, mas apóstolo, como fica isso? Se Jesus disse na sua palavra, é chegado o reino, como isso é possível? Nós estamos na terra, como que isso é possível? Como nós vamos entender isso? Deixa eu dizer algo para você. Você que está comigo nessa live, junto aqui conosco, eu vou dizer, Deus vai nos abençoar muito. O Senhor vai trazer bastante conhecimento para nós, entendimento da palavra. E deixa eu te falar mais uma coisa, fique comigo aqui, não vai embora. Nós vamos orar no final, amém? E Deus vai trazer entendimento. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus abençoe você, meu irmão, você, meu querido, nessa live, tá? Você que está aqui assistindo esse vídeo, para que verdadeiramente nós venhamos compreender a nossa posição no reino de Deus.
Verdade, você faz parte deste reino. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Você faz parte deste reino. Nós fazemos parte deste reino. Amém? Então veja, quando Jesus ele anuncia o reino, Jesus ele não está anunciando um espaço físico contido em uma geografia específica. Não, Jesus está anunciando uma condição espiritual que vai além, que é maior, que é mais poderosa do que tudo que nós possamos imaginar. Mas como isso é possível então? Queridos, deixa eu te falar. O reino de Deus não é deste mundo, mas ele começa neste mundo. Começa aqui. Ele começa aqui. Amém? Como? Ele começa aqui quando o Senhor Jesus passa a fazer parte da nossa vida. Amém? O reino de Deus, ele começa aqui. Mas aonde, apóstolo? Na sua vida. Na minha vida, na nossa vida. O reino de Deus, ele começa quando nós começamos a olhar para aquilo que Jesus ensina em sua palavra. O reino de Deus começa quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Porque nós recebemos em nossa vida o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E debaixo desta revelação, nós somos inseridos neste reino. E este reino, ele passa a fazer parte da minha e da sua vida. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Olha que tremendo. Olha o que Jesus está falando, isso é uma parábola. E pela alegria dele, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Então o reino de... Olha o que Jesus está falando. O reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a um tesouro que foi achado por alguém. Esse alguém pega esse tesouro porque é muito precioso e ele tem medo de perder ou de alguém roubar, esconde em um campo, em um terreno grande, né? Um terreno, é como? E aí ele deixa escondido. E aí essa pessoa vende tudo que ela tem. Olha que loucura isso. Ela vende tudo que ela tem. Ela vende tudo que ela tem para comprar alguma coisa que ela vai passar a ter física. Mas dentro disso, desse terreno que ela está comprando, existe algo escondido ali que não tem preço. É o reino de Deus. O reino de Deus é algo que não tem preço. E quando Jesus diz assim, olha, é como um tesouro escondido em um campo. E essa pessoa, ela vende tudo que ela tem para ela comprar o terreno, para legitimar a posse daquele tesouro. Deixa eu dizer uma coisa para você, o reino de Deus, ele passa a fazer parte da nossa vida quando a gente passa a abrir mão de algumas coisas que não tem tanto valor quanto tem o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Quando nós abrimos mão de algumas coisas da nossa vida para ter acesso àquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor, meu irmão. Este é verdadeiramente o reino de Deus. Quando nós olhamos para os ensinamentos da palavra, quando nós olhamos para os ensinamentos do Evangelho do Senhor, nós estamos tomando posse verdadeiramente daquilo que Deus tem para a nossa vida. Priorizar o que verdadeiramente é valioso, sacrificar por algo maior, buscar o que é precioso,
é exatamente você tomar posse do reino de Deus. Amém? Então o texto, ele é maravilhoso quando Jesus tenta explicar o que é o reino. Mas veja, Jesus está usando uma parábola. Porque Jesus está usando a atitude de uma pessoa. Amém? Olha só que lindo isso. Jesus está falando, usando a atitude de uma pessoa. É uma pessoa que encontrou algo valioso e decidiu adquirir aquilo, abrindo mão de tudo aquilo que já pertencia a ela, que era realmente terreno, para tomar posse de algo que é eterno. Então, meu lindo, minha linda, você que está aqui nessa live comigo, eu quero dizer para você uma coisa: que este reino, além dele ser espiritual, ele cresce quando ele entra dentro do nosso coração. Quando ele passa a fazer parte da nossa vida, ele cresce. Por isso que ele não pode ser contido em fronteiras terrestres. Ele não pode ser contido dentro de uma religião. Ele não pode ser contido dentro de um poder político. Não pode. Porque quando o reino de Deus, ele está dentro de você, ele cresce. Amém? Toma posse dessa palavra. E eu quero declarar que o reino de Deus, ele vai ficar gigante na sua vida. Você que está aqui nessa live, em nome de Jesus, ficará gigante na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha o que diz em Mateus capítulo 13, versículo 31. Outra parábola que Jesus está propondo, que diz assim: o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nela, semeou no seu campo. Jesus usou muito essas figuras de agricultura, né? Porque é o que tinha na época. Amém? Então por isso que você vê muito isso. Então, semeou no seu campo. O qual é realmente a menor de todas as sementes. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas, crescendo, é a maior das plantas. Amém? Olha que lindo isso. E faz-se uma árvore quando cresce, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Olha a comparação que Jesus fez da semente de mostarda com o seu reino. É exatamente isso que acontece com o reino de Deus nas nossas vidas. Amém? Quando nós o aceitamos, ele entra no nosso coração, aleluia, como uma pequena semente de mostarda. Mas com o regar do Espírito, com o regar da palavra de Deus, esse grão de mostarda, ele germina, brota, cresce uma grande árvore, ao ponto das árvores fazerem ninhos em seus ramos. É isso que Jesus está pregando para nós, ensinando através desta parábola. Amém, querido? Então, escute, o reino de Deus, ele vai ser tão grande na sua vida, eu quero declarar, que você vai ser amparo para sua família, você vai ser referencial para os seus amigos, as pessoas vão te procurar para ouvir de Deus, para que você seja a boca de Deus na direção de suas vidas. Amém? Este é o propósito do reino de Deus. Você que está aqui nessa live hoje comigo, aqui no Instagram ao vivo, e você que está no YouTube, que vai estar assistindo este vídeo, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O reino de Deus, ele vai ser tão grande, ele vai ser tão amplo na sua vida, que você vai ser como essa árvore de mostarda. As aves vão fazer ninhos dos seus ramos. Significa o quê? Pessoas vão estar
próximos a você, porque você vai ser uma fonte de abrigo. Você vai ser algo que você vai ser alguém que as pessoas vai encontrar uma palavra, uma direção, um rema, um norte. Eu declaro e profetizo, não somente as pessoas de fora, mas desde dentro da sua casa, em nome de Jesus. Você que está aqui, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Querido, em resumo, o reino de Deus, ele não é, sabe, como eu disse, apenas uma geografia ou um pedacinho do céu. Mas o reino de Deus, ele é a transformação que o Espírito Santo de Deus faz dentro de cada um de nós. Olha só o que diz lá em Mateus para a gente encerrar e eu vou orar por você. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que palavra linda. O que Jesus está dizendo? Que nós precisamos ter prioridade nele. O reino de Deus, de fato, é a prioridade nele, em Deus, em Jesus. Vai além. Amém? O reino de Deus, através de você, ele vai além dos confins da terra. Quando você ora, quando você intercede, quando você está no Brasil, ou onde você estará assistindo esse vídeo, essa live, aonde quer que você esteja, não existe fronteiras para a tua oração. Como Paulo estava preso, mesmo preso, Paulo discipulou e orientou a igreja de Jesus na sua época, porque o reino de Deus dentro da gente, ele é ilimitado. Amém? E eu declaro e profetizo sobre a tua vida que o reino de Deus, ele é ilimitado. Amém, querido? Então eu quero orar por você em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero na tua presença te agradecer pela vida dos teus filhos que aqui estão nessa live, por essas pessoas que estão assistindo este vídeo. Eu profetizo, meu Deus, a revelação, Senhor, sobre o teu reino, a profundidade, meu Deus, que o teu reino traz para nós, como revelação e como proposta. O Senhor tem a intenção de nos elevar muito além do que aquilo que os nossos olhos físicos possam enxergar, muito além do que aquilo que os nossos ouvidos físicos podem ouvir, ou até mesmo a extensão aonde o nosso braço ou as nossas pernas possam alcançar, porque o reino de Deus, ele vai além do que as capacidades do ser humano, porque esta é a proposta que o Senhor tem para a sua igreja. E eu quero orar, declarando a vitória sobre aquele que hoje se encontra com alguma enfermidade, aquele que hoje se encontra à beira de um divórcio. Eu quero orar por aquele que se encontra hoje à beira, Senhor, de uma decisão, Pai, de tirar a sua vida. Meu Deus, tem misericórdia. Quando o Senhor veio a este mundo, o Senhor veio com a proposta de trazer esperança, porque a tua palavra diz que todos os dias as tuas misericórdias se renovam, elas se renovam a cada manhã. E diante desta verdade eu tomo posse e declaro e profetizo sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que esse divórcio seja anulado, que essa tentativa, Senhor, de suicídio seja anulada. Pai, que esse vício, Senhor, nas drogas, Senhor, seja anulado na direção do teu filho, da tua filha. Nós declaramos em nome de Jesus. Eu quero aqui, como autoridade espiritual, profetizar, Pai, sobre a vida dos teus filhos, do jovem, meu Deus. A tua palavra diz que o jovem, ele é a força do teu reino, do teu evangelho, da igreja. E o jovem, meu Deus, hoje, ele é alvo
de desfoque, de distrações. O jovem, Senhor, ele tem se perdido, porque o jovem, na sua essência, ele tem essa natureza de energia, de explosão, de ansiedade. Eu quero declarar, meu Deus, o Senhor tem falado comigo ao meu coração sobre ansiedade na vida dos jovens. Senhor, quantos jovens nesse momento, meu Deus, estão em terapias por conta de ansiedade, meu Deus. Pai, por conta de depressão, meu Deus, porque a ansiedade, se não for tratada, ela vai gerar uma depressão. Então eu quero, no nome de Jesus, liberar, Senhor, esta palavra e fazer, Pai, esta oração pela vida dos jovens. Em nome de Jesus, derrama graça, misericórdia, Pai. Eu oro para que o reino dos céus, Pai, possa, Senhor, fazer parte, que o Senhor Jesus possa reinar nesses corações. Você, homem, que nesse momento possa estar assistindo esta live, este vídeo, você que está tramando um ato criminoso, eu quero em nome de Jesus declarar sobre a sua vida que o reino de Deus é maior do que este projeto maligno. O reino de Deus é maior do que o projeto maligno que você está tramando em seu coração. A Bíblia diz: ai daquele que com a cabeça deitada em seu travesseiro maquina pensamentos malignos. Ai daquele. E a Bíblia diz: ai daquele. E o Senhor está colocando você aqui nessa live hoje para ouvir isso de mim, que você hoje está recebendo o livramento da parte do Senhor, e eu profetizo em nome de Jesus esse livramento sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque é chegado o reino de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E você que está comigo, ficou até o final, Deus abençoe. E eu vou te pedir uma coisa: compartilha, vai lá no YouTube, esse vídeo já vai estar disponível para você amanhã. Vai lá no YouTube, assina o canal, amém? Dá uma força, compartilha, porque verdadeiramente, eu sinto no meu espírito que foi uma porta que Deus abriu esse momento junto com vocês. Foi uma porta que Deus abriu esse momento com vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, pelo seu tempo aqui comigo, e dizer em nome de Jesus, querido, curta, comenta e compartilha, me dá essa força. Nós somos do reino de Deus, então nós precisamos nos ajudar. Amém? Como eu disse, sou apóstolo do Ministério Apostólico Sião, e nós estamos ali na rua Cesarina Ferreira, 139, tá bom? Número 139, aqui da cidade de Mauá, São Paulo, ABC Paulista, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e é uma alegria e uma honra ter você conosco. Beijo no coração, shalom, e até amanhã. Olha, amanhã, meia-noite, estaremos aqui e Deus vai liberar uma palavra poderosa sobre a sua vida em nome de Jesus. Shalom, shalom, e até amanhã em nome de Jesus. Beijo, tchau, queridos.